Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente volta para o ano de 2019, onde a gente executou uma obra única aqui nos nossos vídeos e eu quero comentar um pouquinho sobre esse trabalho com vocês. Então, se vocês gostam de carpintaria, se vocês gostam do Juninho Carpinteiro, segue mais esse vídeo com a gente aqui. Valeu? Desde já agradeço pela presença. Vamos ao trabalho? No primeiro momento a gente está usando a eletroserra, cortando na medida que a gente precisa os dormentes. Esses dormentes são dormentes de eucalipto tratado, porém são madeiras novas, madeiras que nunca foram usadas. Elas têm muita diferença de esquadro, não são padronizadas e variam muito. Tem eucalipto rosa, tem eucalipto branco, tem várias espécies de eucalipto aí em meio a essas madeiras. A gente estava no mês de agosto, ainda estava dentro do inverno, então muito frio. A gente sempre com blusa, sempre bem agasalhado e trabalhando aí com a serra de 9 1/4 para poder fazer os cortes. Esses cortes exigiram muito da máquina, pessoal. A gente sempre estava com a máquina bem afiada e mesmo assim a gente tinha dificuldade de fazer os cortes. Essa madeira ela estava muito dura devido ao tratamento que ela recebe. Essa serra sabre a gente usa bastante nos nossos trabalhos, embora ela não entregue muita precisão, é uma máquina que nos ajuda muito. Essa lixadeira aí, eu tenho ela, uso pouquíssimo, porém nesse caso ela foi muito útil, porque ela tem um desbaste bem agressivo. Vocês observam que quase todas as madeiras elas têm imperfeições, elas têm trincas, elas têm rachaduras, elas têm vários aspectos ali que caracterizam as madeiras. E eu confesso para vocês que quando vi essas madeiras pela primeira vez, eu achei que não ficaria um trabalho interessante, que não iria ficar um trabalho visivelmente bonito. Afinal de contas, o padrão de madeira que a gente está acostumado a trabalhar é bem diferente. Quem acompanha os vídeos aí sabe do que eu estou falando. A gente sempre procura trabalhar com madeiras de boa qualidade e nesse caso aí não é que a madeira era de má qualidade, era característica da madeira essas trincas, essas imperfeições, e aí eu fui aprendendo a trabalhar com essa madeira no decorrer do trabalho. Então nesse caso aí, ó, eu fiz um encaixe de meia esquadria com espiga, porque eu queria travar esse esquadro que eu estava fazendo aí de uma forma que ficasse bem seguro. Então a gente fez esse sistema de encaixe, inclusive, se alguém quiser que eu faça um passo a passo de como fazer esse encaixe aí de forma fácil e rápido, deixa aí nos comentários que eu, assim que possível, trago para vocês alguma dica sobre esse tipo de encaixe. Não é difícil, basta você marcar ali e seguir as marcações de forma correta que funciona muito bem o encaixe. Então a gente fez as 4 peças, né? Fiz 2 peças com espiga e aí a gente marcou as furas ali através da espiga. Devido às imperfeições da madeira, a gente colocou ela no lugar ali e fez as marcações no lugar. Aí isso facilita muito para poder estar alinhando os cortes que a gente precisaria fazer. Embora a gente buscasse o tempo todo uma precisão nas medidas, era muito difícil, porque afinal de contas as madeiras elas tinham diferenças. Essas peças que a gente está usando aí nesse caso para fazer esses quadros dos patamares, elas tinham 20 por 17, 18 por 21, essa média de tamanho. Então a gente foi meio que padronizando a madeira conforme o trabalho. E aí eu fiz a fura, né, que a gente costuma fazer ali com formão e macete. Daria para fazer entrando com o sabre da eletroserra ali, cortando reto, porém eu não tenho muito domínio com essa máquina não, eu tenho pouca experiência com ela, então eu preferi fazer no formão. E olha que imagem bacana a peça se encaixando uma na outra. Parece fácil, parece simples, mas não é, pessoal, exige muita dedicação, muito trabalho e muita serragem no chão. Aí agora, nesse plano aqui, agora a gente está trabalhando para fazer o rebaixo para poder ter aonde encaixar as peças do patamar. Então eu fiz um encaixe em todas as peças ali, tirando 5 cm por 8, que era a medida que a minha serra conseguia cortar. Aí a gente montou o quadro, parafusou ele. Na época até inclusive eu fiz um vídeo mostrando aí fazendo esse quadro e deixando suspense no ar ali o que seriam esses quadros aí. Esse patamar maior a gente fez no mesmo sistema de montagem. Um detalhe muito interessante nessa escada é que a gente tinha um espaço bem amplo para poder dividir ela, então foi muito fácil para fazer a divisão ali dos patamares e dos degraus ali que a gente iria usar.
Eu usei muita barra roscada para travar ela. Nessa furação que vocês estão vendo ali, a gente passou barra roscada de meia polegada, porca e arruela, e fizemos um ajuste ali do primeiro patamar. Aí essa hora foi muito tenso, pessoal. Era muito pesado esse patamar, a gente subiu ele no guincho, já montado, para poder fixar na parede. Também fixamos ele ali com barra roscada. Vocês estão vendo aí o Daniel Lago, esse é um grande amigo, quem acompanha os vídeos vai notar que na maioria das obras de grande porte que a gente trabalha, é a equipe dele que está presente. Então, para mim aí é como se fosse um irmão nas obras aí que a gente tem. Montamos, é até bonito de se olhar e relembrar uma obra tão complexa dessa. E aí a gente partiu para a viga central. Trabalhamos ali com o carrinho para poder transportar ela. Fizemos um lixamento bem básico ali, só apenas para tirar os excessos ali da madeira, e o cliente queria realmente que a madeira ficasse dessa forma, aí, com marcas de lixa e com esse aspecto rústico. A minha maior preocupação nessa escada aí era em atender o desejo do cliente, afinal de contas, eu tive a ideia e eu montei o projeto dessa escada e apresentei para o cliente. Então eu tinha uma preocupação gigantesca que o cliente ficasse satisfeito com o nosso projeto. Nesse ponto da escada aí, a princípio a intenção era trabalhar com ela suspensa, porém, depois devido à grande quantidade de peso que ela apresentou, eu preferi colocar uma madeira de apoio ali na parte de baixo, naquele ponto. Então ela ficou travada, suspensa no patamar de cima, e na parte de baixo depois a gente colocou uma viguinha de apoio. Esse foi o primeiro degrau que a gente usou na escada e ele ficou com uma medida de 30 por 19. Lembrando que o restante da escada ficou na divisão de 30 por 17. Então a gente cortou ele no lugar, ajustou e fizemos a união de todos os degraus com cola e barra roscada de 3/8. E a gente foi fazendo a divisão deles no lugar ali. Então a gente marcou toda ela na parede, inclusive eu preciso ressaltar aí a ajuda que o Daniel Lago me deu para poder estar dividindo essa escada. Ele me deu uma força imensa para poder fazer a marcação dela, afinal de contas não é uma coisa que eu tenha tanta experiência assim. E um detalhe muito interessante é que a gente fez o rebaixo no degrau para poder encaixar na viga central, ao contrário da maioria das escadas que a gente vê nesse formato. Então a gente encaixou o degrau lá na viga central e depois fez o trabalho de fixação. Essa fixação se deu utilizando o parafuso 3/8 por 12 centímetros ou 120 milímetros, como preferir. E aí a gente fez o acabamento depois tudo com cavilha. Então a gente colou as cavilhas depois ali, fiz todo o aperto da estrutura com a chave de impacto. Ainda mesmo assim eu dei uma conferida depois com a chave manual. Agora nesse momento aí, pessoal, a gente está preparando o assoalho do último patamar. Então a gente aproveitou a parte da costaneira rústica para deixar para cima e a parte que foi cortada a gente colocou para baixo. Lembrando que o cliente levou essas madeiras para serem cortadas na marcenaria. Então os degraus de 30 por 15 e essas madeiras que a gente usou no patamar que foram cortadas, ele levou, trouxe e a gente uniu elas ali, no caso, com barra roscada de 3/8 para fazer a junção do degrau. Afinal de contas, as peças tinham 15 por 15 e a gente precisava do degrau de 15 por 30. Só uma correção, eu tinha dito que a medida dos degraus tinham ficado de 15 por 30, na verdade a altura ficou um pouquinho mais, a altura ficou 17. E aí o degrau em si ficou com 15 por 30. Porém, ele tem um espaço de 2 centímetros entre eles, tá vendo? Todos eles têm um espaço de 2 centímetros entre eles. Aquela marcação que a gente fez na parede foi muito importante, justamente para eu ter um parâmetro para poder seguir o alinhamento da escada. Então aí ela está praticamente pronta. Depois o cliente fez um acabamento ali com sinteco nela. Ele optou por trabalhar com uma grade de ferro, um corrimão de madeira. Isso aí é a escolha do cliente, pessoal. A gente sempre respeita. Na época teve muito comentário aí, pessoal falando que não gostou, que isso, que aquilo. A gente não tem que gostar. A gente tem que executar o trabalho de forma que o cliente fique satisfeito. E eu mostro para vocês aqui o que o cliente me pede para fazer e a forma de execução que a gente trabalha.
Então eu achei muito bacana esse trabalho, gostei muito do resultado. Para mim é um trabalho inédito até hoje, porque foi um trabalho único. Tive o orgulho de poder estar fazendo esse projeto para o cliente e ele ficou muito satisfeito. Aí vocês observam já a sala acabada, já com a escada toda montada, e acabou sendo um objeto aí de decoração até dentro da casa, uma coisa que com certeza vai chamar sempre muita atenção e um trabalho que a gente tem muito orgulho de ter executado. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse formato de vídeo? Eu preciso muito da opinião de vocês nesse vídeo. Afinal de contas, é um formato novo, é algo que eu gosto muito de fazer, é trazer conteúdo de carpintaria para vocês. E eu tenho vários vídeos aqui que a gente fez que a gente pode trazer uma explicação melhor e pode trazer uma forma melhor de levar o conhecimento para vocês. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, qual a opinião de vocês. Para mim vai ser muito importante. Além, é lógico, se possível, de compartilhar o vídeo e apresentar o nosso trabalho para o maior número de pessoas possível. Isso motiva muito a gente a trazer sempre novos conteúdos. Valeu? Um grande abraço. Uma última dica, talvez você vá morrer e não vai levar nada, porém as suas obras ficarão. Então faça sempre o seu melhor, leve sempre o melhor trabalho ao seu cliente, com certeza você vai ser uma pessoa de sucesso. Fiquem sempre com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.